Digamos que você está em algum daqueles murais, sabe aqueles murais que a gente tem aquelas letrinhas de enfeite que a gente pode prender com as taxas e tal, e para escrever alguma coisa? Ou, por exemplo, quando você está no aniversário, você quer escrever feliz aniversário, daí você compra as letras e prende com as taxas. Vamos dizer que a gente está considerando um desses murais, e esses murais têm as seguintes letras aqui disponíveis, tá certo? Tem uma de cada só. E daí uma pessoa ficou curiosa, ela viu essas letras aqui, ela pensou, tá, mas quantas diferentes palavras eu poderia escrever com isso? Né? Não palavras necessariamente que façam sentido, mas quantas palavras eu poderia escrever utilizando todas as letras que tem aqui? Bom, vamos analisar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras, tá certo? Então significa que eu tenho 12 letras e eu não posso repetir nenhuma delas, né? Porque eu só tenho uma delas para aprender ali com a taxa e eu tenho minhas 12 taxas ali que eu vou resolver que eu vou usar todas elas, né? Então, usando todas as letras, eu teria aqui 12 espaços, basicamente. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora vamos pensar. Quantas letras eu posso pôr nesse primeiro espaço? 12, né? Eu tenho 12 letras, então eu posso pôr 12 letras nesse primeiro espaço. Quantas letras eu posso pôr no segundo espaço? Bom, agora eu vou ter usado alguma delas. Não sei qual delas eu usei, mas eu usei alguma delas. Então, eu não tenho mais 12, eu tenho 11 só. E agora? Eu usei mais alguma delas, né? Então, usei uma na primeira, usei outra na segunda, agora eu perdi duas. Então, na verdade, agora eu só tenho 10. E assim por diante, você vai ver que quanto mais letras a gente usa, menos opções a gente tem, e a gente vai então sobrando cada vez menos até que só sobra uma letra ali no final. Essa multiplicação, quando a gente tem essa multiplicação do número inteiro até 1, de todos os números inteiros do número n até 1, isso aqui é o fatorial desse número inteiro, tá? Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual a 12 fatorial. Tá? E o fatorial tem essa notação do ponto de exclamação do lado do valor. Tá? Então, esse valor aqui é um valor enorme. Tá? Só para você ter uma ideia, eu estou multiplicando aqui por 10, o que significa que o meu último dígito vai ser 0. Eu estou multiplicando aqui por 5 e aqui por 2, o que daria 10 também, o que significa que os dois últimos dígitos são 0. Então, eu tenho certeza só com base nessas duas coisas que o número já é maior do que 100. Mas não só isso, como você pode pensar também que eu estou multiplicando por 11, que é maior do que 10, então daria maior do que 1000, e eu estou multiplicando por 12, que também é maior do que 10, então é um número maior do que 10.000. Então você vê que é um número muito grande, né? Daí eu estou multiplicando por aqui, provavelmente dá mais que 100.000, não duvido que chegue a 1 milhão, inclusive. Tá, mas então tu vê que o 12 fatorial é um número muito grande, né? Então a gente representa como 12 fatorial e deixa assim mesmo, né? Não precisamos calcular. Provavelmente, seja lá onde você estiver utilizando, você não vai precisar calcular. E se você precisar calcular também, pega uma calculadora, põe na calculadora e daí ela te dá o resultado, né? Não tem necessidade de você ficar calculando tudo na mão. Então vamos deixar como 12 fatorial. Agora, isso aqui é uma ideia que a gente chama de permutação. Tá? A permutação e o arranjo são muito parecidos, né? Tanto que se você não souber permutação, mas souber arranjo, não faz diferença nenhuma, você usa arranjo que vai dar exatamente a mesma coisa. Mas a permutação, a ideia é que a permutação de 12 valores de um valor n para ser colocado em n lugares, né? Então a permutação de um valor n é o valor n fatorial, né? Então a permutação é só um fatorial daquele valor. O arranjo ele é um pouco diferente. O que o arranjo considera? Vamos pensar que a gente pegou essas letras aqui, mas a gente não quis usar todas. Digamos que a gente pensou, não, eu tenho essas 12 letras, mas eu só quero usar 5 delas. Né? Então, o que aconteceu? A pessoa veio e ela falou, ó, tem 12 letras, mas agora eu só tenho 5 espaços para usar. Quantas letras eu posso pôr no primeiro? 12. Quantas letras eu posso pôr no segundo? 11. No terceiro, 10. No quarto, 9. No quinto, 8. Terminou por aí. Tá? Tá, mas agora, isso aqui eu não posso representar como 12 fatorial, né?
Como é que eu representaria isso? Isso aqui é, obviamente, um número muito menor, né, do que o 12 fatorial, mas como é que eu representaria esse número? Bom, a gente pode pensar, 12 fatorial seria 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu só tenho 12 vezes 10 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Essa parte aqui eu não tenho. Então é muito simples, é só eu pegar e eu dividir por essa parte aqui. Então eu dividi por 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer essa divisão, eu vou cortar todos esses valores aqui e eu vou obter então o número que eu tinha antes, que é a multiplicação do 12 até o 8. Ou seja, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 não é nada mais, nada menos do que 12 fatorial dividido por 7 fatorial. Ok. Mas como é que eu sei qual que é o valor de baixo? Bom, é muito simples. A gente utilizou 5 aqui. Se a gente utilizou 5, sobraram 7. 12 menos 5 é 7, né? Então, como a gente utilizou 5 valores aqui, a gente pode pensar, quanto que falta do 5 para chegar no 12? 7, né? 12 menos 5 é 7. Então, esse é o valor que vai estar aqui embaixo. É esse o fatorial que a gente não vai ter considerado aqui no restante do cálculo, tá certo? Então, o arranjo ele vai ser definido, a gente pode ter mais de uma notação para o arranjo, tá? Mas a gente pode colocar o arranjo, ele pode ser NP, isso é igual a arranjo NP, isso é igual a N arranjo P, tá? Isso tudo aqui são notações diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, tá? E isso aqui é igual, então, a N fatorial dividido por N menos P fatorial, tá? Então, tá aí. Essa é a fórmula em si que a gente vai usar. E uma coisa importante é você lembrar que sempre N vai ser maior que P, tá? Isso é algo importante. Se você lembrar dessa regrinha agora, maior ou igual no caso, né? Se você lembrar dessa regrinha agora, isso aqui vai te ajudar mais para frente, tá? Então lembra, sempre o N vai ser maior que P. Pensa que você não vai conseguir fazer o fatorial do número negativo aqui. Então se P for maior, a gente vai estar subtraindo um valor maior e daí a gente vai ter o fatorial de um número negativo, o que a gente não consegue tirar. Teria como tirar, eu não vou entrar nisso, né? Mas teria como tirar com a função zeta e tal, mas enfim. Não vou entrar nisso, porque não está no nível de ensino médio. Então, por hora a gente só pensa não dá para tirar o fatorial. Então, o que acontece agora? Agora você entendeu o básico de... No caso, eu até posso colocar aqui, mas uma permutação de um valor n é igual a n fatorial. Eu acho muito inútil fazer isso, mas você também pode pensar que uma permutação de um valor n é a mesma coisa que um arranjo de nn, né? Então, você repara que eu falei aqui n maior ou igual a p, né? Por que igual? Porque se for igual, a gente vai ter zero fatorial embaixo. Quanto que é zero fatorial? É 1, tá? Calma, zero fatorial é 1? Por que zero fatorial é 1? Simples. Vamos pensar aqui. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, 0 fatorial. Qual que é a diferença de 5 fatorial para 4 fatorial? O que aconteceu aqui? O que mudou? Do 5 fatorial para o 4 fatorial? Bom, do 5 fatorial para o 4 fatorial a gente dividiu por 5, né? Então, daqui para cá a gente dividiu por 5. Tá certo. Daí, por causa disso, a gente teve 4 fatorial. Do 4 fatorial para o 3 fatorial, o que aconteceu? A gente dividiu por 4. Né? Dividindo por 4, a gente tirou o 4 dali e ficou só o 3 fatorial. Tá certo? Do 3 fatorial para o 2 fatorial, o que aconteceu? Dividimos por 3. Do 2 fatorial para o 1 fatorial, o que aconteceu? Dividimos por 2. Do 1 fatorial para o 0 fatorial, o que tem que acontecer? Dividir por 1. Então, 0 fatorial é igual a 1 dividido por 1, que é igual a 1. Tá certo? Por causa disso, 0 fatorial é considerado ser 1. Tá? Então,
E por causa disso também a gente não vai entrar na questão dos negativos, porque a gente teria que fazer 1 dividido por zero para ir para trás, então nem vamos entrar nisso. Mas então você observa, 0 fatorial é 1, tá? Isso é muito importante que você lembre. E daí você pode ver então que se a gente tivesse aqui n fatorial dividido por n menos n fatorial, isso seria igual a n fatorial sobre 0 fatorial, que é igual a n fatorial, porque 0 fatorial é 1, tá certo? E por causa disso que a permutação não é nada mais nada menos do que um arranjo quando os dois valores do nosso arranjo são iguais, né? Então, eu não vejo necessidade nenhuma em você lembrar de permutação em si, porque a permutação é um arranjo só escrito de maneira diferente. Tanto que, quando eu aprendi a análise combinatória, eu vi nos vídeos em língua inglesa e eu nunca vi falar de permutação em si, né? Eu sempre ouvi falar da ideia de arranjo. Na verdade, eu nunca ouvi falar de arranjo, eu só ouvi falar de permutação, mas basicamente eles consideram permutação como o que a gente considera de arranjo, né? E daí é uma coisa engraçada, porque realmente no nosso sentido aqui a gente não precisa de permutação, né? O arranjo ele já cobre permutação também, então não precisaria disso, mas tudo bem. Nem vamos entrar nesses detalhes, tá certo?